O Comitê Olímpico Internacional decidiu restringir o acesso de pessoas trans ao esporte feminino. Tá? O número de vezes que você vai poder fazer isso caiu muito. E eles acharam um critério biológico bastante razoável para a coisa. Tá? Talvez possa ser usado até em outras situações. Lembrando que é um critério razoável para a questão de esforço físico. Porque esse é toda a crítica que é feita à participação de mulheres trans no esporte feminino, né? Porque mesmo que as mulheres trans estejam usando hormônios, elas têm uma constituição física maior devido à testosterona que elas experimentaram durante a fase do desenvolvimento delas. Então, elas não têm a mesma força que os homens, mas elas também podem ter mais força que as mulheres no final das contas, né? O efeito da testosterona no seu corpo é uma integral ao longo do tempo. No momento que o feto masculino está na barriga da mãe, ele já começa a sofrer interferência da testosterona, muito pouco é verdade, mas já tem algum efeito. E particularmente depois da puberdade, então você tem um efeito muito grande da testosterona. Enfim, essa questão sempre foi uma questão problemática, né? E o COI tinha uma questão ambígua, agora eles conseguiram um critério físico definido para isso, que eu acho que é bem interessante. Chama a atenção que, enquanto aqui no Brasil há um esforço grande de alguns parlamentares e algumas leis que estavam para ser votadas aí, de dizer que não pode dizer que é diferente a mulher e homem, a mulher trans, ela tem que ser igual à mulher, não, qualquer pessoa que diga que é mulher e pronto e coisa e tal. Parece que no mundo inteiro a situação está caminhando no sentido contrário, né? Não é a única decisão essa daqui, a gente sabe de uma decisão na Inglaterra, por exemplo, que também mudou os critérios de aceitabilidade para, por exemplo, aposentadoria. Por quê? Porque estava acontecendo na Espanha, na Inglaterra, de homens virarem, não, então eu sou mulher, pô, registra aí, eu sou mulher, pô. Boy, né? Basta você dizer que é mulher, e aí você aposenta mais cedo, né? Como é no Brasil, a mulher aposenta mais cedo. Ou seja, as mulheres lutaram anos pelos direitos delas de poder se aposentar e não sei o que lá e coisa e tal. E aí vai o homem lá, bota o nome dele lá, agora eu sou mulher e pronto. Né? É uma coisa complicada isso. Não tem uma resposta fácil para esse problema. Eu reconheço que se a mulher é uma mulher trans, ela se reconhece como mulher e coisa e tal. Diz o bom comportamento humano, né? Diz a boa prática que deve ser tratada como uma mulher. Mas em algumas situações a coisa pode gerar problemas, né? E esse critério aqui eu achei um critério bastante razoável. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias aqui foram sugeridas por Ciber com TDAH, Peleleca Amalela Canary e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Comitê Olímpico Internacional, de todas as Olimpíadas, daqui para frente, todas as Olimpíadas vão seguir esse caminho. E, diga-se de passagem, isso deve acabar influenciando também as competições dentro dos países, tá? Decide que apenas mulheres biológicas poderão competir na modalidade feminina em alguns esportes, não é em todos os esportes não, tá? Então tá aqui, ó, o Comitê Olímpico Internacional anunciou nessa quinta-feira, dia 26, alguns dias atrás, uma nova política para proteger a categoria feminina no esporte olímpico, segundo a qual, via de regra, apenas mulheres biológicas poderão competir. A decisão será aplicada a partir dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. No anúncio, o presidente declarou que é um direito das atletas para participarem de competições justas e seguras. E esse é todo o problema, né? Esse é todo o motivo para haver competições femininas. Porque, em princípio, não precisaria, pô, para competir, para ver quem é o mais rápido, quem é o mais forte, bota todo mundo junto e quem for mais forte ganha. O problema é que um monte de competições, a força física faz uma diferença muito grande. E todo mundo sabe que a testosterona é um enorme dopa, né? É um material dopante enorme a testosterona. E homens produzem naturalmente essa substância que aumenta a força física, né? E como eu expliquei para vocês, é verdade, a mulher trans ela começa a tomar hormônios para restringir a testosterona e coisa e tal, mas a verdade é que o passado não muda. No momento que você cresce, todos nós, né, crescemos quando criança, de repente você cresce muito na puberdade e depois meio que estaciona, né? Lá para os 25 anos, 20 anos, você estaciona dali, assim, até diminui um pouquinho depois com o tempo, né? Mas o ponto é, nesse momento você cresce muito pela testosterona. Se depois disso você começa a tomar hormônio, os seus ossos não encolhem. A sua massa muscular que você ganhou nesse período em que você recebia testosterona, ele não muda, né? A partir daí você passa a ter menos testosterona, mas você continua forte, né? Você continua tendo uma força
que é incompatível com as mulheres não conseguem chegar nesse mesmo patamar, né? Ou seja, é por isso que tem o esporte feminino. É exatamente porque a testosterona é desleal, é uma coisa que ajuda muito a ter força, né? Então não é justo a mesma coisa, né? Então aqui, ó, a elegibilidade para a categoria feminina será determinada por um procedimento genético único que envolve uma triagem por meio de teste de saliva, cotonete bucal ou amostra de sangue. Segundo o comitê, o procedimento é minimamente invasivo em comparação com outros métodos possíveis, ou seja, não precisa... Mostra aí a peleleca, mostra aí a peleleca para a gente ver se tu é mulher. Não precisa ser esse tipo de coisa, vai ser um procedimento puramente genético, né? E uma coisa interessante, porque isso é um negócio que o pessoal lembrou, porque existem aquela ideia de que tem o XX e o XY, né? Se você tem cromossomos X e X é mulher, XY é homem. Via de regra é assim, tá? Para a imensa maioria dos seres humanos é assim, mas tem uma parcela da população que não é bem assim. Você tem XXY, XYY, XXX, tem XXYY, tem um monte de coisas ali, e tem até a situação em que você tem o XY, mas desenvolve como mulher, e o XX, mas desenvolve como homem, né? Só que aí eles foram direto no gene que é importante para isso, que é o tal do SRY. Aqui, ó, atletas com resultado positivo para o gene SRY, inclusive transgênero XY, XYDSD e não sei o que lá, e aí XX com mutação de gene, esse tipo de coisa. Porque na verdade é esse gene que faz toda a mágica de você virar homem. Por isso que às vezes tem o caso de ter a pessoa ter o cromossomo XX e desenvolver como um homem, porque tem lá o gene, lá teve uma mutação e o gene apareceu lá no cromossomo dela. Ou ao contrário, também tem XY que desenvolve como mulher. Por quê? Porque não tem o gene, embora tenha o cromossomo Y, o gene, o SRY não está incluso ali, né? Então, eles falam que esse vai ser o teste, é um resultado binário. Ou você tem esse gene ou não tem. Se você tiver esse gene, mas você toma hormônio, mas você faz tratamento, mas não sei o que lá, infelizmente você vai ter que competir na categoria mista, que é a categoria dos homens, né? Sim, eu ainda acho que deveria haver uma categoria para trans, entendeu? Porque a verdade é a seguinte, o atleta trans meio que ele acaba tomando um doping ao contrário, né? A mulher trans acaba tomando um doping ao contrário, porque na hora de competir com outros homens vai ter problema, né? E da mesma forma, a mulher que toma testosterona, né, o homem trans, né, ela também vai ter uma vantagem indevida nessa história. Então você tem aí alguns problemas ainda nessa coisa, mas tipicamente o maior problema é esse. São homens que começam a tomar hormônio, mas como tem ao longo do crescimento deles, eles têm uma afetação muito maior do crescimento da testosterona, acaba sendo injusto com as mulheres. Aliás, isso é um critério, né? Porque o pessoal trans responde da seguinte maneira: mas no momento que a trans começa a tomar hormônio, não tem mais testosterona, né? A testosterona não opera mais. E é verdade, mas de novo, é a testosterona ao longo de toda a sua vida, não é a testosterona agora que faz a diferença, é ao longo de toda a sua vida. E a maior prova disso é que existem pouquíssimos casos, se é que existe algum, eu de cabeça não consigo lembrar de nenhum, de homem trans competindo em categorias masculinas, porque para pensar, se você passa a tomar testosterona, né, que é o que acontece com o homem trans, né, ele nasceu mulher, e ele começa a tomar testosterona, né, e isso faz a diferença imediata, por que essas pessoas não competem em nível de igualdade com os homens? Né? Até onde eu sei, não tem nenhum caso. Porque o problema é o passado, é integral no tempo da testosterona, que a pessoa não tem até ali, ela começou a tomar em determinado momento da vida. Né? Enfim, aqui o pessoal explica aqui esse negócio das várias síndromes que tem um monte de síndrome aqui, né? Normalmente o que você tem é o XY e o XX. Isso aí é 99% da população, eu não sei a porcentagem exata, mas a imensa maioria da população está aí, ou é homem XY ou é mulher XX. Mas aí você tem algumas exceções, é verdade. Você tem o XXY, o XXX, o XYY, enfim, tem várias coisas aqui. O ponto todo é o seguinte, aliás, você tem até pessoas que não têm um cromossomo, você sabia? Curiosamente, se você não tem o cromossomo Y, você desenvolve como mulher. Eles chamam que tem um nome da síndrome aqui. 45X, chama-se síndrome de Turner. Só tem um cromossomo, só um X, você desenvolve como mulher. Agora, se você tiver só o Y, você morre, você não sobrevive só com o Y. Né? O Y é meio que a forma degenerada do X. Né? Então, feto com apenas o cromossomo Y e nenhum cromossomo X não são viáveis e não sobrevivem. Né?
Então, ou seja, aí tem outras experiências, outras coisas que ele fala aqui, mas o ponto é esse. A grande diferença é esse cromossomo que tem normalmente no cromossomo, esse gene que tem no cromossomo Y, o SRY, que vai ser detectado e vai ser usado como critério, né? Então, eu imagino que isso vai acabar estendendo a todos os esportes e vai resolver esse problema. Mas é um problema que precisa ser resolvido realmente, né? É como eu falei, tem a questão da aposentadoria também, tem a questão de uso de banheiro, tem um monte de problemas ligados a isso que, assim, eu acho que é justo a mulher trans ter o lugar dela na sociedade, evidentemente, se ela é uma mulher trans que pratica esporte, ela tem que ter a maneira de praticar o esporte, coisa e tal, mas isso não pode acontecer em detrimento das mulheres biológicas, né? O que estava acontecendo, as mulheres perdendo espaço no esporte por conta disso, né? E é muito engraçado isso, enquanto aqui no Brasil o pessoal está fazendo leis aí para ou tentaram passar, né? Lembra, eu falei para vocês, a lei da misoginia que foi aprovada no Senado foi a menos pior de todas. É ruim, mas as outras leis que eles queriam aprovar eram muito piores, né? Essa que foi aprovada foi a que não tem nada ali praticamente, né? Então, e as outras acabaram agora, estão até desistindo das outras, porque agora que já aprovou uma lei da misoginia, não tem como aprovar as outras que são muito piores, né? E uma dessas falava que não pode distinguir entre mulher trans e mulher em situação alguma. Imagina, essa lei nossa ia entrar em conflito direto já com a determinação do COI. Já ia entrar em conflito direto dessa forma, né? Então, eles estão colocando aqui que foi uma pressão do Trump e coisa e tal, mas a verdade é que essa pressão existe em muitas situações, tá? Isso é uma pressão lógica, é algo que faz sentido no final das contas, né? Então, acho que foi um ganho, acho que foi uma coisa positiva. Eu acho só que tem que se pensar em criar o esporte para trans, para você ter a oportunidade das trans competirem também, por que não, né? Tanto trans masculina quanto trans feminina. Eu acho que é justo isso daí, né? Mas isso daqui foi bom, preservou o espaço das mulheres, é muito importante realmente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.